E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai desmistificar um formato de texto super influente e que está no nosso dia a dia o tempo todo, o artigo de opinião. E olha, para não ficar só naquela teoria chata, a gente vai colocar a mão na massa. Vamos dissecar juntos um texto real e bem fascinante sobre os rumos da agricultura moderna. Para nossa jornada fazer sentido, a gente vai dividir essa análise em 5 partes bem diretas. Primeiro, o conceito do artigo de opinião, depois, os elementos centrais. Aí a gente faz umas reflexões sobre a alimentação e nas etapas 4 e 5, a gente parte para a análise prática, descobrindo onde moram a tese e os argumentos. Vamos lá? Seção 1. O artigo de opinião. Entendendo a teoria. Bom, para começar, o artigo de opinião é, na sua essência, um texto puramente jornalístico. Não é uma obra de ficção, um desabafo na internet ou só um relato do que aconteceu ontem. Na verdade, é um espaço nobre na mídia. É um lugar dedicado exclusivamente para apresentar um ponto de vista super bem fundamentado sobre temas que estão em alta na nossa sociedade. São textos feitos sob medida para intervir no debate público, tocar naquelas questões coletivas e até polêmicas, exigindo que a gente tenha um olhar crítico diante dos fatos. E qual é a função principal de tudo isso? É clara e bem ambiciosa: formar a opinião de quem está lendo. Só que tem um detalhe: essa persuasão não rola com um apelo emocional barato ou por puro acaso. O negócio é construído inteiramente na base de uma argumentação muito sólida. É literalmente a arte de convencer usando a lógica e estruturando as ideias de um jeito metódico. No mundo onde as informações vêm e vão numa velocidade maluca, o artigo de opinião pega esses dados, organiza tudo e prova um ponto de vista, pedindo de quem lê uma resposta intelectual à altura. Seção 2. Elementos centrais do texto. A anatomia da escrita. Pensa numa balança. De um lado, a gente tem a tese. Do outro, os argumentos. A tese é tipo o destino final de uma viagem. É a opinião central, a grande ideia que o autor vai defender do começo ao fim. Já os argumentos, eles são a estrada. É a rota construída tijolo por tijolo para levar até esse destino. E essa estrada tem que ser pavimentada com justificativas, dados de pesquisas, exemplos reais, porque, convenhamos, sem uma estrada bem feita e cheia de evidências, a gente nunca chega na tese. Ela vira só uma afirmação vazia. Seção 3. Reflexões sobre alimentação. Preparando o terreno. Antes da gente pular para a prática, vale a pena dar uma pausa e afiar o nosso pensamento crítico. O que a sociedade realmente entende hoje por qualidade nutricional? Quais são os alimentos que a gente come todo dia e considera nutritivos? E mais importante, qual é o critério para isso? É o sabor? É aquela aparência bonita e brilhante na prateleira do mercado? Ou será que tem um componente lá no fundo, invisível a olho nu, que devia estar guiando as nossas escolhas? Indo um pouquinho mais fundo nessa reflexão, existe uma relação direta, de causa e efeito mesmo, entre como o alimento é cultivado e o valor nutricional que acaba chegando no nosso prato. Será que a agricultura moderna, focada em produzir em massa e usando química a rodo, não altera o que o nosso corpo consegue absorver de vitaminas e minerais? Guardar essa dúvida na cabeça é o nosso combustível para a próxima etapa da nossa análise. Seção 4. Análise, agricultura e nutrição. O estudo de caso. Bom, para sair da teoria, o texto que a gente vai dissecar agora é do pesquisador científico Afonso Peste Filho, que tem uma bagagem enorme no Instituto Agronômico de Campinas. Quando a gente sabe de onde vem o autor, já dá para ter uma ideia da profundidade dos argumentos que vêm pela frente. O nosso objetivo agora é mapear passo a passo como ele elaborou as ideias nesse texto. O título do artigo já é super estratégico. Por uma agricultura sensível à qualidade nutricional dos alimentos. Na escrita argumentativa não existe acaso. Essa escolha de palavras é como um farol. Ela já avisa de cara qual é o tema central e prepara a nossa mente para o caminho lógico que a gente vai seguir nas próximas linhas. O autor já está dando o recado de que ele vai falar sobre uma sensibilidade que ainda faz muita falta na produção em larga escala. Seção 5. Identificando tese e argumentos. A prática. Logo no primeiro parágrafo, o texto já joga na mesa uma urgência sobre a segurança alimentar global. Ele aponta que essa corrida maluca por produtividade a qualquer custo está deixando um rastro bem problemático. Olha só a frase: mais do que alimentar, é preciso nutrir. Isso resume com precisão cirúrgica a crítica do autor sobre as prioridades da agricultura moderna. Basicamente, encher a barriga não é mais sinônimo de dar para o corpo as ferramentas biológicas que ele precisa para prosperar. Partindo dessa afirmação forte, a tese do texto, o nosso famoso destino final, fica muito clara para quem está prestando atenção. O autor está defendendo que a gente precisa, com urgência, repensar toda a lógica de produção global. Ele pede uma mudança brusca de foco, sair daquela ideia de só medir o volume em toneladas por hectare e começar a focar de forma ética e científica na nutrição de verdade.
Isso vai exigir de quem produz uma baita sensibilidade para entender a composição biológica de todo o ecossistema agrícola. Só que, claro, uma tese ousada dessas não para em pé sozinha num debate. Ela precisa de uma fundação inabalável. É aí que o texto constrói uma ponte lógica direta entre a saúde do solo e a comida que a população consome. O autor mostra o contraste brutal entre as consequências desastrosas de um solo que foi quimicamente esgotado contra as imensas vantagens de plantar numa terra que mantém sua saúde e o equilíbrio ecológico. E para dar peso a tudo isso, entram os argumentos. O pesquisador sustenta a tese dele com fatos biológicos bem concretos. Ele alerta que solos pobres geram plantas fragilizadas, com quase nada dos micronutrientes que a saúde humana pede. Por outro lado, solos ricos em biologia disponibilizam vários minerais, nutrindo as culturas e as pessoas de verdade. E para não ficar só no problema, ele pavimenta essa estrada com soluções práticas. Fala sobre adotar remineralizadores de solo e ir migrando para uma agricultura orgânica e regenerativa. É essa montagem de dados que dá total credibilidade científica para a tese central. Sabe qual é o maior aprendizado de desconstruir um texto crítico assim? É sacar o impacto gigantesco que uma argumentação sólida tem no mundo real. Opiniões bem construídas com uma tese inconfundível e argumentos baseados em ciência são as ferramentas que moldam o jeito que a sociedade enxerga, debate e resolve os seus maiores problemas. Isso vale tanto para a sustentabilidade na agricultura moderna quanto para grandes questões de saúde pública global. O negócio é poderoso. Para a gente fechar a nossa jornada investigativa de hoje, deixo aqui uma provocação intelectual. Quando a gente transforma em hábito diário essa habilidade de separar cirurgicamente o que é a opinião central do que são os dados que sustentam ela, o nosso consumo de informação muda de forma irreversível. Pensa bem, como o simples ato de buscar ativamente a tese e mapear os argumentos pode alterar drasticamente a interpretação das notícias amanhã de manhã. Fica o convite para usar essa mesma lente afiada em qualquer leitura daqui para frente, garantindo uma mente muito mais crítica e independente na era da informação. Até a próxima!